Eu quero trabalhar com os irmãos, mais uma vez, dentro dessa mesma ideia que temos em obras Deus está trabalhando. Eu quero pensar com os irmãos nesta noite, obrigado. Pensar com os irmãos nesta noite a respeito de um homem muito importante na Bíblia. Aliás, todos os homens da Bíblia são importantes, mas um homem que teve também um concerto. E está aí em Atos capítulo 9, a mudança no tempo certo. A mudança no tempo certo. Atos capítulo 9, versículo de 1 a 9, nós não estaremos lendo todos esses versículos, não estaremos lendo todos os versículos. Os versículos já estão impressos, já vai aparecer daqui a pouco na tela, mas nos fala a respeito do apóstolo Paulo. Um homem que, a princípio, ele era um grande conhecedor. Vamos ver no discorrer aqui da mensagem, vamos ver a respeito desse homem. Quem foi esse homem? O que ele representava para os judeus e para os fariseus também. Então vamos lá, no primeiro versículo, versículo de número 1. Vamos ler assim de uma forma alternada, considerando que são poucos versículos. Enquanto isto, Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores do Senhor Jesus. Ele foi falar com o grande sacerdote. Versículo 2. Mas na estrada de Damasco, quando Saulo já estava perto daquela cidade, de repente uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele. Quem é o Senhor? Perguntou ele. A voz respondeu: eu sou Jesus, aquele que você persegue. Versículo 6. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós queremos te render graças por tudo quanto tens feito em nossas vidas. Continuamos a te pedir, ó Senhor, pelos teus servos que encontram em período de férias, ó Senhor Deus, tirando um momento agradável com a família, ó Senhor. Nós te pedimos que guarde os teus servos, ó Senhor Deus. Renove as forças dos teus servos, ó Senhor Deus. Te pedimos também, ó Pai querido, pelos enfermos. Ajude também a estes teus filhos, ó Senhor Deus. Porque quando alguém na nossa família está enfermo, ó Senhor Deus, nós também sofremos, ó Pai. As outras pessoas que fazem parte da família sofrem também. Então nós te pedimos em nome, por amor de Cristo Jesus, que tu continues a cuidar de cada um de nós, ó Senhor Deus. Porque tu és o médico dos médicos, ó Senhor. E nossas vidas estão em tuas mãos, ó Senhor. Nós te agradecemos e agora te pedimos a tua orientação, ó Senhor. Nos dê o discernimento da tua palavra, usa o teu servo como uma ferramenta viva em tuas mãos, ó Senhor. Mais uma vez nesta noite, agradecimento este que fazemos em o nome e por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém, Jesus. Queridos, retornando ali no versículo de número 1, nos diz assim: enquanto isso, Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores do Senhor Jesus. Ele foi falar com um grande sacerdote. Em algumas traduções está sumo sacerdote. Então observa-se que Saulo era um homem religioso. Ele tinha uma religiosidade. Mas a religiosidade nem sempre é o caminho certo. Eu não posso me deixar levar pela religiosidade. Eu preciso me deixar levar por aquele que nos criou, por aquele que nos dá um entendimento, por aquele que nos dá o discernimento, por aquele que nos trouxe a salvação. E aí no versículo de número 2, ele foi lá pedir esse sumo sacerdote carta de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco. O que ele estava pretendendo fazer? Ele estava querendo visitar as sinagogas de Damasco para ver se encontrava ali alguns cristãos para levar preso para Jerusalém. E ele ia levar dali para Jerusalém. O texto nos diz assim: e pediu cartas de apresentação para as sinagogas de Damasco,
com esses documentos, Saulo poderia prender e levar para Jerusalém os seguidores do caminho do Senhor, que moravam ali, tanto os homens quanto as mulheres. Então a intenção dele era pegar tanto o homem quanto a mulher, ali de Damasco, que estavam na sinagoga, e levar cativo para Jerusalém todos aqueles cristãos. No versículo de número 3, mas na estrada de Damasco, ele ainda estava na estrada de Damasco, quando Saulo já estava perto daquela cidade que é Jerusalém, de repente uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele. E ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele era um homem religioso. Vamos ver um pouco mais à frente que ele era um fariseu, ele era conhecedor das Escrituras. E não apenas por sermos conhecedores das Escrituras, não quer dizer que sempre estejamos certos. De repente pode acontecer alguma coisa, nós olharmos e interpretarmos a Bíblia e agirmos de uma forma diferente. Ele era um conhecedor das Escrituras. Veremos um pouco mais o conteúdo, vamos dizer assim, teológico, o conteúdo da parte de Deus que existia naquele homem. E ele pergunta: quem é o Senhor? Quem é o Senhor? Perguntou ele. A voz respondeu: eu sou Jesus, aquele que você persegue. E por último, esse versículo de número 6, fala assim: mas levante-se, entre na cidade, que é Jerusalém, e ali dirão a você o que deve fazer. É impressionante que, quando os irmãos lerem depois, certamente que os irmãos conhecem toda essa história, a narrativa bíblica, vão ver que quando ele entra na cidade, ele já não entra assim: olha, eu vi Jesus transformou meu coração, mudou a minha vida, e eu estou aqui, daqui para frente eu sou mais um dos escolhidos do Senhor. Mas quando ele entra na cidade, o Senhor manda falar assim: olha, te dirão o que você deve fazer. Ele poderia, na autoridade que ele tinha, autoridade que ele já havia adquirido com o tempo, chegar em Jerusalém já querer mandar. Mas ele passou por um processo. E esse processo, às vezes, nós precisamos passar também. Ficou cego, momentaneamente. Foi levado à casa de um homem. Foi conduzido até a casa de um homem, de um servo do Senhor. Ficou ali um certo período. Depois ele sai dali, com o tempo ele sai dali e passa um longo período fora, aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor, para depois ele voltar e aos poucos conseguir a confiança daqueles irmãos, daqueles cristãos ali em Jerusalém. Porque as pessoas, quando viram Paulo, sabiam quem era Saulo, sabia quem era Saulo. E logicamente ficaram assim aterrorizados. Esse aí perseguia, mandava matar cristão, e agora está se dizendo crente. Então ele passou por grande dificuldade e precisou ser aquebrantado, ou se aquebrantar diante do Senhor. Precisou que houvesse um grande trabalho na vida dele. Houvesse ali um tratamento na vida dele. No versículo seguinte, aquele parágrafo que nós sempre estamos lendo, todas as quartas-feiras, pelo menos enquanto eu estiver pregando, ou no dia que eu estiver pregando. Admitimos que éramos impotentes perante nossas dependências, que tínhamos perdido o domínio sobre nossas vidas. Isso aqui é sempre bom trazer à mente dos irmãos, porque eu preciso admitir que eu sou incapaz, humanamente falando, para resolver as pendências, algumas coisas que existem na minha vida. Para que haja uma profunda limpeza, eu preciso permitir que alguém trate, que alguém haja na minha vida, que alguém possa agir na minha vida.
E esse alguém não vai ser o pastor, porque a mudança não vem de fora para dentro, a mudança vem de dentro para fora. E só pode fazer isso quem está dentro de nós, que é o Espírito Santo de Deus. E Ele que faz a transformação. Uma mudança aparente, isto é tranquilo de ser feito. Tratar o homem socialmente é uma coisa mais fácil que tem. O difícil é quando o homem se deixa de trabalhar, permite ser tratado. E ele, Saulo, aqui nessa situação, ele permitiu que o Espírito Santo de Deus começasse a trabalhar na vida dele. Nesse slide seguinte nos diz que ele era membro da seita ortodoxa dos fariseus. Os ortodoxos, judeus ortodoxos existem até o dia de hoje, mas ele pertencia ao grupo dos fariseus. Os fariseus eram um dos grupos que achava que era conhecedor ao extremo da palavra. E querer mostrar apenas que era conhecedor ao extremo da palavra ainda era pouco. Ele fazia de tudo para que as pessoas percebessem que quando eles passassem, ali estava passando um fariseu. Alguns historiadores costumam dizer que eles chegavam a colocar sino na beira das vestes, para quando eles estivessem passando, fizesse barulho, para que as pessoas soubessem que ali estava passando um fariseu. Alguns fariseus, segundo os historiadores, andavam com a cabeça baixa, às vezes batia com a cabeça em determinados lugares, porque eles não queriam olhar para uma outra mulher, segundo os historiadores. Então era um grupo religioso que eles conheciam a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, eles conheciam tudo na Torá. Mas só conhecer não é o suficiente. Eu preciso conhecer e colocar em prática. E ter a visão, além de conhecer, ter a visão daquele que escreveu. Não a minha visão, mas a visão daquele que inspirou os escritores, melhor dizendo. Eu tenho que ter essa visão daquele que inspirou os escritores. Não, eu acho, não, eu interpreto a Bíblia desse jeito, não, pelo que eu entendo, não funciona assim. Não funciona assim. Se funcionasse assim, cada texto da Bíblia que nós discordássemos, nós passaríamos aquele pagador, aquele material aqui para pagar, né? E colocaria o nosso entendimento. Não, eu entendo desta forma. Mas não funciona assim. Nunca funcionou assim. A palavra é a mesma e sempre será a mesma. Nós não podemos mudar. E Saulo, ele era um conhecedor das Escrituras, mas só que não vivia de acordo com as Escrituras. Este é o grande problema, a grande dificuldade nossa. Como seu pai, ele era fariseu igual o pai dele. Durante 5 anos foi educado, durante 5 anos. 5 anos. É como se fosse o quê? Uma faculdade de educação física são 4 anos, eu creio. São 5 anos. Um bacharel em teologia são 4 anos. Ele passou 5 anos aprendendo com Gamaliel. Foi educado como discípulo de Gamaliel, rabino influente de renome. Paulo ele não surge assim do nada. Não, eu sou um conhecedor da Bíblia, eu estudei bastante a Bíblia. Não, durante 5 anos ele esteve ali aos pés de Gamaliel, sendo educado por Gamaliel, discípulo de Gamaliel. E o discípulo naquela época não é conforme os discípulos de hoje. O discipulado daquela época era totalmente diferente do discipulado de hoje. O discipulado é caminhar lado a lado. E Gamaliel caminhava, ou melhor, Paulo caminhava lado a lado com Gamaliel. Caminhava lado a lado com Gamaliel, durante 5 anos. E esse Gamaliel era um rabino influente e de renome. Não era nem de nome, era de renome. De renome. Ainda nos diz, a nível só do entendimento de quem nós estamos falando, fariseus, foi fundado ali no ano 167 a.C., e sumiu, desapareceu no ano 73 depois de Cristo. Ideologia deles, dos fariseus, populismo.
precisa nem tratar muito desse assunto aqui. A visão dele, a ideologia dele era o populismo. Nós somos a pessoa. Nós somos as pessoas. Nós somos os grandes conhecedores das Escrituras. Então era o populismo. Teocracia, a nível de teocracia, eles estudavam por demais a Torá oral. Estudavam por demais a Torá oral. E ele, aqui nesta situação, ele era um grande conhecedor da Torá. Conhecia muito, muito. Religião depois, judaísmo. País, Judéia. Religião, depois judaísmo e país, Judéia. Ainda adolescente, ele foi enviado a Jerusalém, onde deveria familiarizar-se. Ainda adolescente, foi enviado a Jerusalém, onde deveria familiarizar-se mais profundamente com a religião e cultura hebraica. Em Jerusalém estudou no templo de Salomão, olha só. Em Jerusalém estudou no templo de Salomão, reedificado e embelezado por Herodes Agripa, o governador da Palestina. Então, ainda adolescente, foi enviado a Jerusalém, onde deveria familiarizar-se mais profundamente com a religião e a cultura hebraica. Em Jerusalém estudou no templo de Salomão, reedificado e embelezado por Herodes Agripa, o governador da Palestina. Aí nós começamos a observar que esse nome Gamaliel, existem na Bíblia 2 homens com este nome Gamaliel. 2 homens com o mesmo nome. O primeiro está lá no livro de Números, capítulo 2, versículos número 20. E junto a ele estará a tribo de Manassés, e Gamaliel, filho de Pedazur, será príncipe dos filhos de Manassés. Não é o mesmo. De repente alguém lendo lá no Antigo Testamento vai ler em Números capítulo 2, versículo 20, e vê aqui Gamaliel. Lógico que vocês vão entender perfeitamente que uma situação lá do livro de Números e outra nós encontramos no capítulo 9 do livro de Atos, num livro histórico, ok? Então existia primeiro esse Gamaliel, e também o outro e mais conhecido Gamaliel foi um doutor da lei e ocupava uma posição importante como membro do Sinédrio, citado no Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos. Então aqui, após toda uma mudança, ele foi uma pessoa assim, um doutor da lei, que ocupava uma posição importante como membro do Sinédrio, citado no Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos. O Sinédrio era a mais alta corte naquela época. O Sinédrio não era qualquer pessoa que ocupava uma posição ali dentro. No Sinédrio só poderia fazer parte pessoas que verdadeiramente conhecessem as Escrituras. Mas o que me chama por demais a atenção aqui foi essa vontade de querer crescer. A vontade de querer crescer. A vontade de querer crescer nos leva muito longe, irmão. Quando eu quero crescer, eu me submeto a algumas situações. Quando eu quero crescer. Alguns irmãos já leram, já comentei sobre esse livro aqui, o Líder 360 Graus. Escrito por, John Maxwell. John Maxwell escreveu esse livro, o Líder 360 Graus. E dentro desse livro, o autor menciona, John Maxwell, ele fala que você não precisa estar na liderança para você executar um bom serviço. Que a tendência de muitas pessoas que almejam e galgam a liderança é falar assim: quando eu for líder, eu vou fazer tudo diferente. Eu vou mudar, vai ser totalmente diferente. Mas quando eu for líder, é como se estivesse guardando um trunfo, né? Aqui, de pessoal que, nesses filmes de faroeste, que tem aquele pessoal que trapaceia na hora do jogo, como se tivesse uma carta escondida e no momento certo apresentar aquela carta. Esse está roubando de Deus. Está roubando de Deus. Porque o verdadeiro servo, ele se coloca à disposição. Não importa a posição. Não importa onde ele esteja. Não importa o que ele é colocado para fazer. Os irmãos conhecem perfeitamente a história dos levitas.
Hoje muitas pessoas têm uma ideia errônea a respeito dos levitas. Muitos entendem que levitas são aquelas pessoas que louvam, chegam no altar e apresentam um louvor em gratidão ao nosso Deus. Mas os levitas eram os que mais trabalhavam. Foi uma tribo escolhida. Dali saíram os sacerdotes. Mas eles trabalharam muito. Mas não se importaram em trabalhar. Então, na vida cristã também deve funcionar assim. Não é porque eu não estou à frente que eu não vou fazer um trabalho com excelência. Não importa onde eu esteja. Isso nós podemos ver claramente aqui na vida do apóstolo Paulo. Ele estava aqui em cima, mas precisou descer para Deus colocar ele num propósito que Deus já havia preparado para o apóstolo Paulo. Mas foi necessário que ele descesse para depois ele subir. Então isso acontece muito nas igrejas. Em algumas igrejas eu sempre falo o seguinte, que não é o caso nosso aqui, que eu falo que a nossa igreja é muito abençoada pelos pastores que nós temos aqui. Nossa igreja é muito abençoada pelos pastores que nós temos. Mas o melhor pastor para qualquer igreja é aquele pastor que não está pastoreando. Se sou eu, aquela igreja estava diferente. Se sou eu, aquela igreja estaria diferente. O melhor pastor para qualquer igreja é o pastor que está sem igreja. Ele acha que ele é o top. Houve até uma experiência, uma certa feita, eu creio que já passei para os irmãos. Um conhecido se aproximou e falou: Cláudio, e aí, como é que está? Bom pastor? Eu falei: está caminhando. Com quantos membros? Está lá. Eu falei: tantos membros. Eu falei: isso é. Poderia ter mais, né? Eu falei: poderia. Mas na igreja que você pastoreou, quando você saiu de lá, na igreja seguinte que você foi, você conseguiu, com a ajuda do Senhor, quantos membros? Aí ele falou assim: você sabe que eu não pastoreei mais nenhuma igreja depois que eu saí de tal igreja. Então, ele tinha uma visão, não só ele, mas outros pastores que estão sem igreja, têm uma visão que tem condições de mudar a igreja, de fazer a igreja crescer. Esse é o melhor pastor. Eu fico desconfiado logo quando converso com alguns que não estão pastoreando. Já falei que a nossa igreja é totalmente diferente em tudo. Nossa igreja é totalmente diferente em tudo. Mas, geralmente, lá fora, pastor que está sem igreja, ele tem todo o mecanismo para mudar a igreja, para fazer a igreja ficar cheia, para a igreja ficar diferente. Mas só que esquece que tem que ser conforme o apóstolo Paulo. Esse irmão que conversou comigo, esse pastor que esteve conversando comigo, só pastoreou uma igreja e nunca mais foi convidado para pastorear igreja nenhuma. Porque, sabe, aquelas pessoas que faz, né? Chegando assim, não tem pessoas que chegam assim? Mas isso não agrada aos olhos do nosso Deus, não agrada o coração do nosso Deus. E ele, quando quer levantar alguém, os irmãos sabem perfeitamente quem foi Amós, né? Conforme Deus levantou vários discípulos. Pedro, vamos dizer que era semi-analfabeto, ele tinha a sua indústria pesqueira, mas Pedro não entendia praticamente nada. E foi chamado para ser apóstolo. Então Deus, quando ele quer trabalhar na vida de uma pessoa, ele quer primeiro, ele trata você de uma forma que nós não entendemos. Ele te coloca um pouco aqui embaixo para ver qual é a tua reação. De acordo com a sua reação, ele vai ver que você tem condições ou não. Tem condições ou não de ocupar um propósito que ele já tem para a sua vida dentro da igreja dele. Tem vários vídeos espalhados aí no Face, de pessoas que se passam por funcionário da empresa, estão varrendo,
nós estamos na portaria, e chegam uns candidatos, né, para tentar trabalhar naquela empresa, e passa por aquele funcionário que está ali, e aquele funcionário cumprimenta com bom dia, e as pessoas ignoram, olha assim, bom dia, vira as costas e vai embora. Outros não, tem outro que passa, certamente vocês já assistiram esses vídeos, alguns desses vídeos, outros param e conversam com aquela faxineira, com aquele outro pessoa com um trabalho praticamente insignificante, e para dar atenção, e aí na hora da entrevista, aquela faxineira, aquela pessoa insignificante aos olhos humanos que estava exercendo aquela função, é o dono da empresa. Aí descarta aquelas pessoas que se ufanavam pelo seu conhecimento, e aí a vaga fica com aquela pessoa atenciosa. Então no reino de Deus também funciona desta forma, irmãos. O reino de Deus funciona assim. Eu tenho que primeiro deixar que Deus trabalhe na minha vida. E o que Deus quiser fazer na minha vida, eu preciso ficar à disposição dele. Eu tenho que ficar à disposição dele. Tem que deixar Deus já agir. E às vezes ele age de uma forma que nós não entendemos. Nós não entendemos. Às vezes nós oramos, fazemos um pedido, um voto ao Senhor Deus, e ele vai e cumpre aquele voto que você fez. Mas só que ele cumpre da maneira como ele quer, não como você quer. Mas você fez um voto, e você tem que aceitar aquele voto, aquilo que ele te apresenta. Porque ele está sondando o seu coração. Apesar de que ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe, conforme ouvimos no domingo. Ele conhece desde o ventre da nossa mãe. Mas ele está sondando o nosso coração. Está vendo as nossas reações no dia a dia. Quem é o Cláudio? Como o Cláudio reagiria se eu agisse dessa forma na vida dele? Vou fazer um teste com ele, para ver qual vai ser a reação dele. Deus age assim conosco. E esse agir não é só a nível de reino de Deus instalado aqui na face da terra. É também nas empresas. Nas empresas também acontece muito isso. Acontece muito isso. Os irmãos que trabalham em empresas, trabalham, né, em determinadas empresas, sabem como que funciona. Pensam que não estão sendo observados. Pensam que ninguém está olhando o que você está fazendo. Mas tem sempre alguém observando o que você está fazendo. Aí quando chega o momento de uma promoção, a promoção vai para aquela pessoa que você achava que seria você. Mas a promoção não vai para você. É para aquela pessoa que aparentemente seria insignificante. Mas todos nós somos importantes aos olhos de Deus. Todos nós somos importantes aos olhos de Deus. Sem fugir um pouco do assunto, eu ouvi no domingo, no Salmo 74, falando sobre os nossos direitos. Asaf falando sobre os nossos direitos. Ouvi no domingo, falando que nós temos, que Deus é poderoso para fazer o que quiser nas nossas vidas. Mas só que nós temos que ler também o Salmo 73. Asaf questionando Deus por que estava acontecendo aquilo com o povo. Não somente pegar o versículo de número 3, o versículo de número 4, ler ali, mas eu tenho que pegar também o contexto. Tenho que ter uma visão de todo o texto. E no 73, Asaf estava falando porque eles estavam num período de cativeiro. Por que estavam num período de cativeiro? Porque o povo não se colocou à disposição do Senhor. Não fez aquilo que o Senhor queria que o povo fizesse, por isso foram levados para o cativeiro. Não estou dizendo que Deus nos levará para o cativeiro, mas podemos ser cativos da nossa soberba, do nosso ego. Podemos ser cativos. E isso impedir que avancemos a cada dia mais. E quando nós pegamos um texto igual a este aqui de Paulo, irmãos, ele estava aqui, ó. Paulo estava aqui aos olhos humanos, estava aqui. Aprendeu com uma pessoa que era top. Ele estava aqui em cima. Mas Deus precisou fazer isso com ele, ó. Trazer ele aqui embaixo, levar lá embaixo,
para depois ele começar a subir novamente. Para depois começar a subir. E aí a história do apóstolo Paulo, todos nós conhecemos. O que Paulo fez nas suas viagens missionárias, todos nós sabemos. Todos nós sabemos. Mas é necessário, primeiro, um aquebrantamento. Deixar Deus trabalhar. Deixar Deus trabalhar. Partindo para a conclusão, versão 9:3, conclusão. De repente Saulo foi confrontado com o fato que a sua vida não era tão perfeita como ele havia pensado. Foi o que nós discorremos aqui ainda há pouco. De repente, Paulo foi confrontado. E eu costumo dizer que, uma frase que já feita por alguém, que no confronto que o nosso caráter é forjado. No confronto que o nosso caráter é forjado. De repente, Saulo foi confrontado com o fato que a sua vida não era tão perfeita como ele havia pensado. Ele pensava que ele era o detentor daquela área ali. Eu conheço tudo sobre a Torá. Eu conheço tudo sobre a religião. Eu conheço tudo. Mas o Senhor Jesus mostrou a ele que ele não conhecia tudo. Precisava de um tratamento. Mas para a honra e glória de nosso Deus e para também um bom aprendizado nosso, ele se humilhou diante do Senhor. E é impressionante que, não sei se em todas as traduções, mas em algumas traduções ele pergunta do Senhor com letra maiúscula. Senhor com letra maiúscula. Quem és tu, Senhor? Ele já coloca com letra maiúscula. Senhor com letra maiúscula. Não coloca com letra minúscula. Eu achei interessante hoje, quando encaminhei uma resposta para um irmão que me fez uma pergunta, aí ele falou assim: muito obrigado pela sua preocupação do Senhor. Aí colocou Senhor com letra maiúscula, aí embaixo ele colocou Senhor com letra minúscula. Achei fora de série. Achei fora de série. A visão, um adolescente, a visão desse adolescente. Aí embaixo ele colocou o Senhor com letra minúscula. Mas Saulo, nesse momento aqui, ele vê o Senhor, coloca aqui com letra maiúscula. Quem és tu, Senhor? Lucas, quando escreve, coloca Senhor com letra maiúscula. Como Paulo estivesse reconhecendo quem verdadeiramente estava no controle da vida dele, quem estava se apresentando a ele naquele momento. De repente, só relendo, de repente Saulo não foi confrontado com o fato que a sua vida não era tão perfeita como ele havia pensado. E por último, quando somos confrontados com a verdade de que nossas vidas não estão sob o nosso controle, é hora de decidir. Quando somos confrontados com a verdade de que nossas vidas não estão sob o nosso controle, não sou eu que controlo a minha vida, não sou eu que controlo o que eu vou fazer na casa do Senhor. Eu não posso parar, ficar em casa e falar assim: o que eu vou fazer? O que eu vou fazer na casa do Senhor no próximo ano? Bem, deixa eu buscar aqui alguns livros, é necessário orar, pedir ao Senhor orientação, discernimento. Ele vai nos dar o discernimento, vai nos dar a orientação. Por qual caminho devemos seguir? Então, quando somos confrontados com a verdade de que nossas vidas não estão sob o nosso controle, é hora de decidir. Em determinado momento, conforme eu mencionei anteriormente, em determinado momento, Pedro decidiu feder peixe novamente. Decidiu feder peixe. Em determinado momento, aqueles dois homens a caminho de Emaús decidiram retornar para a terra deles. Qual a decisão ao sermos confrontados? Qual a decisão quando Deus nos coloca numa posição para ver qual a nossa posição, para ver se verdadeiramente nós estamos aptos ou não para darmos continuidade à obra dele instalada aqui na face da terra? Então, irmãos, uma mudança no tempo certo. E nós estamos no tempo certo para esta mudança. No tempo certo para essa mudança. O tempo certo não existiu, não aconteceu somente na vida do apóstolo Paulo.
mudança no tempo certo. De repente, nós até deixamos passar essa mudança. Mas essa mudança já deveria ter acontecido há algum tempo atrás. Mas Deus espera que nós estejamos com o coração aberto, deixando Ele trabalhar, permitindo que Ele trabalhe a cada dia, para que sejamos verdadeiramente novas criaturas. Sempre nós estamos falando, sempre nós recitamos 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Sempre falamos isso. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Estamos sempre falando isso. Mas será que verdadeiramente a velha criatura, ela foi sepultada? Será que verdadeiramente a velha criatura foi sepultada? Ou será que a velha criatura continua como uma assombração, vez por outra, ao nosso lado, querendo tomar algumas decisões? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Nós somos nova criatura. E precisamos a cada dia ser moldado, ser trabalhado pelas mãos do oleiro. Precisamos a cada instante ser trabalhado e ser moldado pelas mãos daquele que nos criou. Porque Ele tem o melhor para nós. Ele tem o melhor para cada um de nós. Nós não podemos, como servo do Senhor, escolher, falar assim, não, eu quero que seja do meu jeito. Tem que ser do jeito do Senhor. Tem que ser do jeito dele. Não tem que ser do meu jeito. Não tem que ser do jeito que eu quero, do jeito que eu penso. E o apóstolo Paulo, ou melhor, Saulo de Tarso, ele teve essa clareza, não apenas a nível de visão, mas a clareza espiritual. E quem estava falando com ele era o Senhor Jesus. E nós temos esta convicção também. E a cada dia nós precisamos pedir ao Senhor, Senhor, trabalhe em mim. Se hoje eu fui uma boa pessoa, amanhã eu quero ser melhor do que eu fui hoje. Se amanhã eu agir de uma forma excelente, depois da manhã eu quero agir de uma forma magnífica. Magnífica. Ser transformado a cada dia, ser mudado a cada dia. Cada dia, a cada dia. Que o Senhor continue nos abençoando e dentro desse tratamento, dentro desse ano, que nós, povo de Deus, não é? Quando eu falo nós, é povo de Deus, temos assim a percepção do trabalho de Deus na nossa vida. Deus que está trabalhando na minha vida. Vou ver até que ponto Deus quer me conduzir, quer me levar. Amém, irmãos?